Olá, sejam bem-vindos à ONU News. Eu converso hoje com o muralista e artista visual Eduardo Cobra, que se tornou um grande ícone da arte de rua e tem trabalhos já exibidos em mais de 40 países do mundo. Cobra, é um prazer revê-lo. Você já esteve aqui no estúdio da ONU News em 2023. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Sim, me lembro com bastante carinho desse momento aí que eu estava finalizando o mural aqui na fachada. Isso. Cobra, esse ano, né, de 2026, o Conselho Econômico e Social da ONU celebrou 80 anos e, para comemorar, lançou um selo baseado numa obra sua. Eu gostaria de te perguntar o que representa para você ver o seu trabalho sair das ruas e se tornar um símbolo dentro desse espaço tão importante para o multilateralismo, onde são debatidos temas focados no bem-estar da humanidade, no bem-estar do planeta. O que representa para você ver o seu trabalho chegando nesse nível de reconhecimento? Olha, é algo muito relevante, né? Porque também tem um paralelo com a própria arte que eu faço nas ruas, porque eu estou muito acostumado com o trabalho efêmero. O próprio painel aqui da fachada, ele tinha um tempo ali de permanência, né? Então, a maioria dos meus murais, e eu tenho um acervo com mais de 2.000 fotos de trabalhos que eu já pintei desde 1987. E hoje, sei lá, 90% desses trabalhos já não existem, né? Foram removidos ou foram apagados por uma série de situações, né? Porque o trabalho, quando está na rua, ele está ao acesso de toda a situação climática, né? Calor, frio, todo tipo de intempéries ali, às vezes maresia, as condições da própria parede, às vezes uma demolição, um proprietário que muda ali o espaço. E o que acontece? Nos muros eu fiz essa transição para as telas. Então todo mural que eu faço, eu acabo hoje tendo uma tela que é o original desses murais, né? E aqui no caso também esse selo acaba sendo algo original, né? Que acaba perpetuando aí para a eternidade o mural que foi realizado com muito orgulho, com muita dedicação, com muito esforço. Foi algo muito complexo realmente fazer esse mural naquela ocasião, mas agora colhendo essa recompensa, né, do selo oficial de 80 anos, numa cerimônia linda ali, recebi esse convite, estava num momento complicado de trabalho em São Paulo, mas resolvi sair de lá e vim até aqui porque realmente é um momento único, muito especial para a minha trajetória. Bacana, Cobra. E realmente, né, como você falou, tem um paralelo entre o momento da sua carreira também, de tentar preservar suas obras nas telas e, né, esse painel que antes era efêmero, agora virou um selo. Muito interessante esse paralelo. E eu queria te perguntar, Cobra, sobre os temas que normalmente você aborda, né? Você já teve projetos muito ligados ao meio ambiente, né, como o Green Pencil, que você falou de desmatamento, aquecimento global, o Olhares da Paz, né, que você retratou figuras históricas como Gandhi, como Einstein. E também eu trabalho, né, sobre tolerância, diversidade, né, que você, né, trabalhou temas assim que são muito importantes também para a discussão aqui da ONU, do multilateralismo. Mas eu queria te perguntar se tem algum tema que você ainda não trabalhou e que você sente vontade de abordar nas suas próximas obras, considerando o estado atual do mundo. Olha, eu, como artista, sou muito inquieto, sabe? E muito incomodado com tudo, e talvez eu seja o maior crítico da minha própria obra. E eu estou o tempo inteiro buscando renovação. Eu estou nesse momento agora. E assim, a questão da técnica, da pintura, da luz e sombra, da perspectiva, dos murais gigantescos, isso foi uma marca da minha trajetória. Eu tive 2 murais no Guinness Book. Mas eu tenho que confessar para você que o mais importante para mim, além de tudo isso, é o porquê aquele mural está sendo realizado. Qual é o significado, qual é o sentimento, o que eu posso mudar, qual a consciência que eu posso trazer, essa grande responsabilidade que é pintar nas ruas, arte ao acesso de todos, né? Então, eu acho que é uma forma de trazer mensagens realmente relevantes. E eu venho trabalhando isso, continuo ativo em relação a isso, venho fazendo uma série de painéis em comunidades, outros países também. Eu sou um cara que eu nunca fiz acepção também. Para mim, eu posso estar aqui em Nova York, mas eu também posso estar numa comunidade muito simples lá no Brasil, posso estar na África, onde eu já fui 2 vezes, em lugares bem humildes, na Índia, por exemplo, onde eu já fiz uma série de trabalhos. Então, tudo isso é muito pertinente para mim, porque eu quero trazer o significado. Agora,
Tem um projeto que eu estou intimamente envolvido nesse exato momento, que é o meu instituto, né? Então, o que acontece? Eu sou um cara, já contei essa história várias vezes, não tive oportunidades, né? E eu tive que me dedicar, muita resiliência, muita renúncia também, muita coisa complicada, né? Porque além da dificuldade que você tem, da falta de apoio, você ainda tem, estando numa comunidade, na periferia de São Paulo, convites para todo tipo de situação complicada, errada, tal. E aí eu quis fazer algo que é simbólico, é pequeno dentro das minhas proporções, mas é o meu instituto, né? Então, eu consegui a concessão de um espaço, nós estamos agora concluindo esse prédio, talvez agora em março a gente já tenha esse espaço físico, embora eu faça também muitas ações remotas e tudo mais, utilizando a arte como meio de transformação. Mas eu acho que o grande legado da minha trajetória, de tudo que eu fiz ao longo desses 37 anos, eu acredito que está aí no meu instituto, tá? Que até mesmo no futuro eu tenho a esperança de, depois dessa sede, ter células espalhadas, claro que primeiramente por vários lugares do Brasil e quem sabe pelo mundo, dando oportunidade, dando visão, realizando sonhos, né? Sonhos em realidade e dando oportunidade realmente para essas crianças, né? Porque, olha, de quando eu comecei, as dificuldades eram enormes, mas passado anos e muitos anos, eu que tenho essa oportunidade de viajar pelo mundo e pelo Brasil, eu vejo que a situação continua complexa e talvez até pior em muitos aspectos, né? Então, eu como cidadão e como artista, eu me vejo na obrigação, sabe? Eu acho que a arte, para mim, ela não existe se não puder fazer efeito na vida das pessoas. Sem dúvida. Inclusive no seu ateliê lá existe também, né, muitos projetos que levam jovens para ver suas obras e se inspirar na sua carreira. Isso. Mas eu queria falar um pouco também, Cobra, do seu estilo, né? Você estava falando ali que você é inquieto, você está sempre repensando, mas ao mesmo tempo você tem um estilo muito marcante, né? As pessoas olham e reconhecem imediatamente que é um trabalho seu. E não só pela parte estética, né, mas também pelo fato de transmitir emoções. Então, eu queria saber, assim, do seu ponto de vista como criador, o que te inspira e o que você acha que é uma marca do seu trabalho que faz ele ser tão bem recebido em tantos países diferentes, por tantas culturas diferentes? Tem algum elemento que você vê assim, que você fala, nossa, isso aqui realmente toca pessoas independente de onde elas vivem, do contexto, se é um país rico, pobre, se é, enfim, uma cultura diferente, uma religião diferente? Olha, hoje são mais de 30 países, né? E é uma coisa impressionante, realmente nem no meu melhor sonho imaginaria que eu pudesse ter 57 murais nos Estados Unidos, né? Um marco, assim, e continuo me convidando, sabe? Muitas vezes, até estava comentando com um amigo, que eu estava planejando fazer painéis em menor escala, menor dimensão, né? Porque eu já fiz murais gigantes. Mas continuo me convidando e as oportunidades surgem para murais cada vez maiores. Agora mesmo, aqui em Nova York, fomos visitar um painel, acho que de mais de 2.000 metros quadrados, em pena, na lateral, numa lateral gigante de um prédio, né? Então, assim, o que acontece? Quando eu comecei a pintar, foi muito por influência dos artistas daqui. Então, por isso que hoje eu tenho cerca de 20 murais aqui em Nova York também, porque eu tinha esse sonho de realizar trabalhos aqui, né? Agora, quando eu comecei a pintar com o meu próprio pincel, ou seja, quando eu deixei de copiar outros artistas, quando eu comecei a seguir um estilo próprio, com os meus sentimentos, com as minhas emoções, aquilo que me incomoda, aquilo que me perturba, o que eu posso mudar através do meu trabalho, foi aí que as portas no mundo todo se abriram, né? E eu sou um cara, assim, tive a oportunidade de estar em países diferentes, como você mesmo comentou, países árabes, religiões diferentes. Então, tudo isso me deu muita bagagem para poder trabalhar também com diferentes culturas, diferentes povos. E eu sou um cara que o meu trabalho sempre está muito alicerçado na história. Então, em todos os lugares pelos quais eu sou convidado, dentro das temáticas que eu já trabalho, é claro, eu vou fazer uma pesquisa histórica, iconográfica naquele local, eu vou entender desde a arquitetura até toda a história, o formato do local onde eu vou pintar, mas desde a incidência de luz,
tudo que acontece naquele local. E a partir daí eu vou desenvolver um trabalho dentro dos meus princípios, dos meus conceitos, mas seguindo uma linha que já se tornou reconhecível no mundo todo, mas principalmente por conta disso, né? Eu acho que essa abertura no mundo todo se dá justamente porque eu sou um cara que eu estou falando sobre temas que são importantes também para mim, como artista, que eu vejo, que eu me incomodo, né? E de certa forma são temas que nós, como seres humanos, precisamos evoluir, precisamos mudar em muitos aspectos, né? Em relação à intolerância, em relação ao racismo, violência, questões de paz. Então a gente está num mundo cada vez mais complexo, cada vez mais delicado, cada vez mais perigoso, né? E eu acho que é um papel importante que todos nós temos que fazer a nossa parte de alguma forma, porque como nós vamos entregar esse planeta para as próximas gerações, né? Então nós somos responsáveis por esse legado e o que nós estamos fazendo agora vai ecoar para a eternidade, com certeza. Sem dúvida. E, Cobra, para trazer um tema aqui também muito atual e que gera muita preocupação na ONU e nas pessoas, eu queria falar da inteligência artificial, porque é algo também que no meio artístico, no meio cultural, tem muita preocupação de como que a inteligência artificial também pode interferir, por exemplo, nos direitos de propriedade intelectual dos artistas, no estilo. Você tem essa preocupação? É algo que tem afetado o seu trabalho? Essa difusão da inteligência artificial, muitas vezes pegando referências de artistas sem dar o devido crédito? Olha, eu discuto muito isso com o meu time, com a minha equipe, né? A gente vê isso sendo utilizado muitas vezes da maneira errada, embora seja uma ferramenta, mas essa ferramenta na mão de pessoas maliciosas, a gente acaba tendo aí uma proliferação de fake news, de utilização sem direitos autorais, né? E eu vejo que é necessário sim um equilíbrio, sabe? E hoje nós não temos esse equilíbrio. E está chegando a um ponto das pessoas, até eu mesmo como artista, até recentemente, quando eu vi ali uma imagem, um vídeo, eu como artista entendo de luz e sombra, consigo perceber os detalhes, né? E conseguia rapidamente perceber que aquilo não é real. Mas a gente vê que a cada dia que passa, está se tornando impossível identificar isso. Eu imagino para uma pessoa que não está acostumada a ver imagens. Então estão utilizando isso para todo tipo de golpe, todo tipo de crime, né? E eu acho que, como artista, é algo muito delicado. A minha obra já foi utilizada indevidamente inúmeras vezes, sem direitos autorais, realmente, sem consulta alguma, né? E eu acho que as gerações novas aí de artistas ou vários outros setores, se não houver realmente uma inteligência real por trás dessa artificial que possa controlar isso de uma forma que faça sentido para os profissionais mesmo. Então, muitas famílias serão afetadas. Realmente, eu percebo isso, até porque eu vejo os artistas. Inclusive, eu vi uma campanha recentemente na Europa pedindo para que os artistas parassem de utilizar a inteligência artificial. É interessante porque até pouco tempo atrás, antes da inteligência artificial, estava dependendo muito ali da capacidade criativa, dos intuitos, do significado, das emoções de cada artista. Mas isso está cada vez mais, como eu posso dizer, enlatado, né? Empacotado. Então todo mundo coloca ali, aquilo gera uma série de imagens e aquilo começou até a nível de pinturas de murais. E aí começou a perder essa coisa mais autoral do trabalho, reconhecível, e começou a ficar tudo muito parecido. E aí essa campanha que eu vi na Europa era justamente isso, né? Um resgate da criatividade. Resgate da criatividade, do autoral, da pesquisa, do desenho. Eu, graças a Deus, como sou um cara já old school, né? Então, eu ainda tenho meus cadernos de desenho, faço as minhas pesquisas. Eu comecei antes da internet, então para mim, cara, eu tinha na minha sala de criação pilhas e pilhas de livros, daqueles de pesquisa, de banco de imagem, cadernos e cadernos de desenhos. E até hoje eu sou meio assim, sabe? Se eu não tiver um papel e uma caneta na mão, eu não consigo criar nada. Posso ter um computador também, mas sem o papel e caneta. E hoje eu vejo que tantos amigos que fizeram faculdades de design, tantas coisas, sabe, que estão sendo desvalorizadas, eu acho que a gente precisa ter um olhar para isso. Um olhar mais delicado, mais cuidadoso, né? E valorizar, acima de tudo, o ser humano. Eu acho que
precisa ter essa visão e esse cuidado, sim. Está desenfreado no momento. E esse é um dos papéis aqui da ONU, né? Também buscar regulações internacionais que ajudem a achar esse equilíbrio, como você bem colocou. E, Cobra, para a gente ir mais já aqui para o final da nossa conversa, a arte de rua sempre foi ali, né? A sua praia, digamos assim, e é realmente, como você falou, uma arte democrática, né? Acessível a todo mundo e faz as pessoas refletirem durante o cotidiano. Elas não precisam ir no museu para ser impactadas por um trabalho. Mas, como você falou, a preservação e a restauração muitas vezes é um desafio, né? Muitas obras vão se perdendo com o tempo, ou são removidas, ou até como aconteceu com um mural seu no Rio Grande do Sul, né? Que teve as enchentes, as chuvas, desgastou. E como é que você está buscando também mobilizar as pessoas para manter os murais vivos, né? Inclusive financeiramente, né? Buscando novas fontes de recurso. Refletindo sobre isso, como eu estou há muitos anos pintando na rua, né? Mais de 30 de novo falando sobre isso, é como se eu passasse metade da vida pintando e a outra metade restaurando. Mas é importante, porque muitas coisas que eu não percebia ou não dava a devida importância, hoje, talvez até porque eu tenho um filho e quando eu viajo pelos países, pelas cidades, a primeira coisa que eu faço é visitar ali murais famosos, artistas famosos e tudo mais, né? Estamos aqui em Nova York, onde é que tem alguma coisa do Banksy? Onde é que tem alguma coisa do Basquiat, onde é que tem algo do Katie Haring? Aí eu percebi a importância da preservação desses trabalhos e criei um projeto chamado A Arte de Restaurar. Mas isso tem vários fatores envolvidos, desde a preservação e o cuidado com a parede, né? Porque assim, a tinta que eu utilizo é a mesma no mundo todo. Mas se houver infiltrações, rachaduras, tal, isso não vai durar. Então hoje a gente tem tido um cuidado maior para preparar a superfície, né? E depois com a pintura, aplicação de verniz, iluminação. Tem até uma série de murais aqui em Nova York que eu pretendo restaurar, então eu acho isso primordial. Claro que muitas vezes o alcance dos recursos é complicado, mas exatamente agora eu estava, antes desse convite, restaurando um mural em São Paulo, que é um mural que tem 50 metros de altura, ele está na Avenida Paulista e é um mural sobre Oscar Niemeyer, inclusive, que eu pintei há 12 anos atrás. Então houve umas infiltrações ali no prédio e o mural precisou ser restaurado, né? E foi uma dificuldade encontrar apoio, encontrar alguém que patrocinasse esse restauro. E foi até interessante assim como as pessoas se envolvem hoje em dia com a arte pública, com a arte de rua. Eles entenderam que isso é importante para as cidades. E um morador de um prédio do outro lado da rua, que dá de frente para esse mural, ele ficou tão incomodado com a remoção desse mural que ele mesmo, é um senhor, na verdade ele tem 90 anos, ele mora sozinho e ele gostava de abrir a janela dele do 7º andar e dar de cara com esse mural ali, né? Virou tipo uma tela dentro da sala dele, mas era um prédio do outro lado da rua. E ele ficou tão incomodado que ele bancou todos os materiais para que fôssemos lá restaurar, né? Então foi uma coisa incrível assim e mostrou o quanto esses trabalhos são hoje importantes para a cidade. Mas eu tenho pensado em outras formas também de conseguir recurso para isso. A gente também fez uma série de NFTs para que as pessoas adquiram um fragmento desse mural no digital, mas esse fragmento acaba se tornando real ali na recuperação e restauração desses murais. Então, eu sou um pesquisador e estou em busca disso, mas a preservação para mim é tão importante hoje que eu estou criando um catálogo ao final de cada uma das peças, mostrando ali todos os materiais que eu utilizei, todas as tintas, a técnica, com a arte original, para que no futuro outro artista possa ir e restaurar esses trabalhos que foram feitos ali. Também é uma preocupação que eu tenho. E Cobra, a última pergunta. O que está no horizonte aí? Que outros projetos? Você já falou do mural aqui em Nova York, do seu instituto, mas que outros projetos para esse ano, para os próximos anos você tem em mente aí? Cara, como eu falei, eu estou agora entusiasmado com a inauguração do meu instituto, que deve ser daqui a cerca de 2 meses, pelo menos, né? Eu tenho um ateliê, que é um ateliê que eu fiz dentro de um museu na cidade de Itu, aberto ao público, mas eu devo também fazer um desses ateliês aqui em Nova York, que é um local que eu estou
bastante presente, venho muito, então quero fazer também um ateliê, estou empenhado nisso. E assim, a nível de convites, cara, eu tenho convites para várias partes do mundo. É impressionante como, mesmo depois de tantos anos, esses convites continuam chegando, né? Eu tenho 2 murais grandes na China, eu tenho pelo menos 3 ou 4 convites na Europa agora. Estou indo agora, na próxima semana, para o COB, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, dos Jogos de Inverno de Milão, onde eu fiz 3 painéis lá e também vou interagir com os atletas e tudo mais. Você falou de restauração, esse ano acho que eu vou restaurar um dos murais mais importantes da minha trajetória, que é o mural Etnias, que foi feito no Boulevard Olímpico, ali no Rio de Janeiro, né? Então, cara, eu tô sempre... eu tenho dificuldade de ficar parado, de descansar, eu estou sempre com a cabeça ligada no 220, buscando novas oportunidades e seguindo em frente, sabe? O mesmo entusiasmo que eu tinha anos atrás, graças a Deus eu continuo tendo hoje. E criatividade é o que não falta. Agora tem que ver se o físico acompanha. Vai acompanhar, com certeza. E a gente está sempre à disposição aqui para saber das novidades e das próximas iniciativas. Parabéns mais uma vez, Cobre. Obrigado por conversar conosco. Obrigado a vocês aí, tá? Até mais.